Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E vamos falar precisamente do item 81, do primeiro parágrafo. Então, o processo obsessivo. O que acontece sobre os encarnados? O espírito, normalmente o obsessor, que está obsediando aquela pessoa, normalmente é uma vingança, uma cobrança do passado. Foram amigos e se tornaram inimigos. Agora, um está encarnado e o outro desencarnado. Então começa a sofrer os assédios, um pelo outro. Então, eles começam a observar o desvio moral do encarnado. Se for uma questão de vício, ele vai justamente investir, procurar com que o médium ceda às suas sugestões. E o que acontece com isso? E também existe a influência no físico. O médium tem uma doença física, ele começa a potencializar os incômodos, as dores. Então, como que é isso? Então, vamos contar uma história, como aconteceu isso com o rapaz. O espírito queria que ele cometesse uma ação extraconjugal, um inimigo espiritual. Então, o que aconteceu? Ele usava o transporte coletivo para ir trabalhar. O espírito foi até a memória desse encarnado, desse rapaz, e começou a buscar informações do tipo de mulheres que o atraía numa encarnação anterior. Então o que ele fez? Fez uma jovem com aquela característica se aproximar dele no transporte coletivo. Ele se sentiu atraído por aquela jovem. Então, começaram a se conhecer. Todos os dias, no mesmo horário. E ele aceitava as sugestões. Então, o que aconteceu? Chegou o momento que ele teve um caso com essa moça. E então, o seu casamento desabou. Assim é um processo obsessivo nesse caso. Existem outras formas, no vício, na violência, na sexualidade, como foi o caso, e outros são infinitos os processos. A gente contou um para dar um exemplo. Então esse espírito sugere que a gente faça uma prece a ele, pedindo a ele, a esse espírito, que comece a provocar as suas mudanças. O próprio obsediado também incentivado a orar por ele, para que ele siga um outro caminho, para que ele entenda a sua situação. Então, normalmente aí não existe vítima. O próprio obsediado causou o problema na desavença no passado. Então é uma vingança. O que eles aproveitam para sediar aquele que está aqui? As brechas, os desvios morais.
Ele já tinha essa tendência. O que essa entidade fez? Explorou o que já está no médium. Já existe nele essa tendência. Só assim ele pode obsediar uma pessoa nos seus próprios defeitos morais potencializados. Então acontece dessa forma, como está aqui no prefácio do item 81. Isso acontece, como diz o Kardec. A influência é de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Existem todas essas vertentes. Sempre por afinidade. Aquele espírito que conviveu com aquele médium, nesse caso, e sabe, conhece os seus defeitos morais, as suas imperfeições, e explora para se vingar, satisfazer a sua vingança, porque lá no passado ele foi prejudicado por esse encarnado. Estão aí para se acertar. Então, se procura uma ajuda numa casa espírita que vai intervir, vai procurar mostrar a esse espírito o que ele está fazendo, vai evangelizar o encarnado, com certeza o obsessor vai estar junto e vai também ouvir o evangelho. Então vai feito o desligamento, aos poucos, gradativamente. Então, a gente vai falar dessa influência nesse primeiro item. Depois a gente volta para completar, porque o texto é muito longo e para que todos possam entender o decorrer de tudo. Na próxima semana, nós vamos falar até de influência física, que também pode acontecer. Então, nós estamos falando da influência moral, através da mediunidade. Todos nós somos médiuns. Mediunidade é uma faculdade humana. Não dá para fugir disso. Estamos aqui para melhorar, para aperfeiçoar, para nos livrarmos das nossas imperfeições morais. E essas são exploradas com ajuda, com amor e caridade de outros. Amigos espirituais, amigos encarnados, caridosos que possam nos auxiliar. É assim que acontece o processo do obsedado. E depois iremos falar das preces. Então, por enquanto, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.